Olha, o que realmente movimenta o indivíduo? Quais as reais motivações, não só do indivíduo, mas de multidões? É isso que nós vamos, de certa forma, mostrar um pouco como é que isso organiza. Veja, mesmo aquela movimentação, o movimento da Primavera Árabe, que aconteceu um movimento quase que em ondas, quer dizer, você teve ali uma convulsão de multidões. O que realmente fez esses indivíduos se organizarem, mesmo que tenha tido ali algumas ações pré-organizadas, intencionalmente, mesmo que elas sejam intencionais, ela tem um ponto de possibilidades para acontecer. Então, quando a gente avalia isso, veja, a ação do indivíduo, ou vamos chamar de convulsões sociais, ela precede um raciocínio muito interessante. Qualquer civilização, qualquer época que seja, alguns historiadores consideram isso como primeiro, uma transformação política, mas errou, né? Ou vários historiadores erram nessa parte, porque eles não entendem que o que movimenta o indivíduo não está muito visível. É uma ação quase que, né, de uma ação filosófica, ou metafísica, ou religiosa. Essa ação é o que vai promover no indivíduo uma derrubada de uma dinastia, uma revolução. Então, quando a gente se atenta a essa avaliação, a gente vai descobrir causas reais, é o que é visível, mas o que está por trás de causas aparentes. É esse motivo camuflado, é o que promove uma profunda modificação na ideia dos povos, das populações de forma geral. Então, qualquer verdadeira convulsão histórica, ela não se espalha por motivos muito visíveis, mas ele pode se externalizar por grandezas e violências. Então, isso vale, por exemplo, quando nós analisamos a sociedade do hoje, ou quando vemos ideias povoando a mente de adolescentes, de crianças, de casais. Tem alguma outra ideia que fica sobrenadante, fica ali quase que invisível, que vai organizando opiniões, concepções, crenças. Veja, se as opiniões e crenças são o que vai nortear o indivíduo, como eu vou poder analisar alguma coisa se eu não vejo isso como a real possibilidade? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, as teorias da necessidade de Maslow. Ela aparentemente parece até interessante, porque ele põe camadas dizendo que o indivíduo precisa inicialmente se nutrir, ter uma nutrição, ter uma necessidade fisiológica. Isso é verdadeiro. O problema das ideias é isso, né? Em média, 80% dele está correta, só que o erro cria uma distorção gigantesca. Então, o primeiro ponto é, assim, a pessoa se alimenta, beleza. Depois disso, tem uma necessidade de segurança, verdadeiro. Depois tem uma necessidade de amor e pertencer a um grupo. Você gosta de pertencer ao seu grupo? O quanto você luta para pertencer ao seu grupo? Essa é a terceira necessidade, Maslow. A outra é a necessidade de uma estima. O indivíduo precisa ter uma autoestima básica. Se ele tem uma autoestima baixa, ele não vai nutrir as outras esferas. Agora, olha a última necessidade. Ele chama de autorrealização. O que ele considera como autorrealização? Ele considera o indivíduo que tem como foco a necessidade de um sentido
total do indivíduo. Mas veja, ele põe um sentido total, é aquele sentido onde é que não pode ter a transcendência, não pode ter Deus, ele exclui Deus. Veja, de vários itens verdadeiros, o último, ele te tira a noção da metafísica, ele te tira a noção do mais elevado. Então, a ideia do Deus transcendente para Maslow, né, ou a noção de uma religião revelada, é excluída. O que ele põe no lugar? O que ele fala de autorrealização? Ele fala de autorrealização é uma religião do tipo naturalista, um panteísmo puro. Significa que todos os indivíduos têm que seguir a natureza, e a natureza está impregnada de centelhas divinas. Então, vamos lá. Isso é uma das ideias que está na base, que não fica muito visível, mas ela vai nortear o indivíduo. Vou dar um outro raciocínio. Vamos pegar num grande, não é? Esse é de uma envergadura mais intensa, assim, monstruosamente superior, São Tomás de Aquino, no século XIII. Esse indivíduo do século XIII, ele realmente, na filosofia dele, ele não dissocia da teologia, de forma alguma. E ele pega esses dois âmbitos e o coloca numa projeção pedagógica, numa forma de educar o atual, o momento. Presta atenção, ele vai falar assim, olha, isso é importante, porque nós também temos de organizar a movimentação histórica. Eu não sei se ele tinha essa noção de que no subterrâneo é o que movimenta, é o que faz os indivíduos agirem. Diferente de hoje, porque a gente olha um ato e a gente julga aquele ato como o causador. Não, tem outras ideias. Então, o pensamento thomasiano, ele faz uma valorização do mundo material. Ele afirma, olha o que ele vai afirmar, a primazia das virtudes, por exemplo, da prudência, e uma perspectiva da prudência negativa em filosofia. Ele é muito prudente, e ele põe a cultura, a pedagogia. Por exemplo, o Joseph Pieper, né? Ele vai estabelecer lá no marco lá de 529 um fato bem interessante. Ele põe ali o imperador Justiniano no Império Romano Oriente. Ele fechou ali já a Academia de Atenas. Ele já falava que não havia lugar para a cultura pagã. Mesmo São Bento, né, no mosteiro Cassino, o Monteiro Cassino, ele também, nos primeiros séculos do movimento medieval, ele cria um movimento da história da educação, a idade beneditina, dos mosteiros beneditinos, né, que foram um refúgio importante, onde alojou e conservou um conhecimento daquilo que restou da antiguidade clássica. Veja só, foi esses mosteiros que permitiu o que hoje nós temos. Então, vamos lá. O São Tomás de Aquino percebe isso. E não só percebe isso, ele vai pegar algumas ideias, por exemplo, ele vai lá em Averroes, né? E não só conserta Averroes, não só com certas ideias de Cícero, não só com certas ideias de Avicena. Veja, ele faz algo magnífico, que é juntar as ideias de Aristóteles e ver o que é aproveitável, até as ideias de Platão, né? Com o metafísico, com o hiperurano, né? Com o mundo das ideias, ele aproveita. Até com o Santo Anselmo de Cantuária, ele também assim faz, né? E Sócrates, ele também dá uma melhorada. Veja o trabalho que ele fez.
Ele pega até Maimônides, né, que temos algumas ressalvas, mas ele aproveita até Maimônides, Boécio. Então, ele pega ali todo esse grupo de movimentos. Ele pega... deixa eu segurar essa porra do celular, né? Ele pega um conjunto de ideias naquele momento e vai organizando, eu chamo de um tratado da prudência. Ele vai mostrando que essas ideias que hoje nós vimos um tempos atrás no movimento da Primavera Árabe, até nas eleições do Brasil, né? O caos que foi feito, a base é filosófica, a base é metafísica, a base é religiosa. E isso depende do indivíduo, de como que ele decodifica isso. Então, o significado ali do alcance da prudência, ele vai com a prudência como uma palavra fundamental para que não aconteça desastres sistemáticos. Ele percebia isso, né? Não sei claramente, porque não tem muitos pontos na Suma Teológica, mas dá a entender que ele compreende a importância da forma reta, razão aplicada ao agir. Veja, a reta razão ao aplicado, ou aplicada ao agir. Isso está na base filosófica do indivíduo. Ou quando ele vai colocando que a prudência é necessariamente corajosa e justa. Então, a reta razão aplicada ao agir. Prudência é necessariamente corajosa e justa, estando numa base teológica do indivíduo. Isso cria uma sociedade obrigatoriamente mais elevada. Ele cria indivíduos capazes de agir aqui e agora, norteada pela prudência, pela coragem, e a coragem justa. O medo não deixa de existir, mas o indivíduo, ele com a prudência criada, veja, isso é uma base de movimentações de multidões. Então o século XIII brilhou mais do que qualquer outra época, diferente do que se pensa. O Renascimento, renasce nada, na verdade se afunda, né? Na verdade ali nós temos um período negro, foi uma merda aquilo dali. Só que a prudência, senhores, veja, senhores, a prudência, quando ela é a base que comanda as multidões, você cria uma virtude da inteligência, e uma inteligência, presta atenção, concreta, focada no mundo real, ou melhor, focada no senso comum. O senso comum, ele é muito interessante porque ele permite você ver claramente que o céu é azul, e não há discussão sobre isso. Então, quando a prudência, nesse momento do agir o agora, é comandado por essa visão da realidade, da decisão, comandada pela prudência, conduzida pela coragem, ela modifica a sua visão e te põe de frente da realidade. E hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas estão longe da realidade, estão no mundo dos sonhos. Então, quando a gente vê essa noção doentia sendo espalhada por todos os lados, nós temos que compreender, fazer quase uma análise, né? Eu estou só adentrando ele, um âmbito antropológico, filosófico, neuropsiquiátrico, porque o cérebro, né, e a sua mente, ela vai abarcando isso que está no subterrâneo, e uma hora ele explode e conduz massas. E conduzir massas, indivíduos se separam de outros,
dentro da família. Não foi isso que nós vimos? Fica mais visível ver o que aconteceu na época da pandemia, ou mais visível o que aconteceu na época da eleição, né? Pessoas da família separavam para defender Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula. Isso seria muito mais importante do que a ligação genética, sanguínea, familiar. Por que isso aconteceu? Porque por base filosófica havia completamente carcomida desses princípios mais elevados. A prudência, a coragem, o justo agir, e o justo agir diante do erro, isso criou uma histeria. Então seria o antídoto para isso, vamos chamar de filosofia neoescolástica, porque ela vai adentrar nesse âmbito, tanto na psiquiatria, quanto na neurologia, quanto na psicoterapia. E as escolas de psicoterapias que têm como base certos assuntos que não são coerentes, que são contra o senso comum, contra a realidade, só cria caos. Então o indivíduo nasce hoje, acorda se sentindo um cavalo. E aí, olha de onde é que eu estou tirando isso. Eu acabei de atender um paciente que ele afirmou categoricamente que ele é um cachorro. Ele é um cachorro. E ele falou, e no meio do falar houve sons de latido dele. Agora, da onde é que vem? E assim, funcional, tem um trabalho, tem uma família, só que com o tempo ele começou a achar que isso é real. Lógico que tem algumas outras complicações, mas veja, o que está por baixo de uma civilização que acha que o fato de eu imaginar que o céu é roxo é forte o bastante para modificar a realidade? Ou uma família que separa, que acha que separar é a melhor saída, sem imaginar que isso vai alterar o desenvolvimento dos filhos de alguma forma, e a pessoa volta para uma soberba, a um ego completo. Esse tipo de aprendizado, lá o São Tomás de Aquino já nos dá antídotos muito eficientes, e ele educa, ele é um educador. Ele educou Aristóteles, né? Ele educou Platão, até o Agostinho de Hipona ele deu uma melhorada, Santo Alberto Magno ele deu uma melhorada, Cícero ele deu uma melhorada, né? Então é algo que lá do século XIII, se usado hoje numa terapia coerente com o tratamento, você consegue tirar essas doenças que se alastram. Então, fique sabendo que há mais coisas nesses movimentos sociais, ou familiar, ou do indivíduo, ou de uma cultura, ou de uma era, do que simplesmente dizer que há um espírito da época. É algo que nós vamos aprofundar, mas saiba que tem ali uma antropologia filosófica por baixo, mesmo que você não veja. E o fato de você não ver não tira a realidade. Então continuemos. E agradeço já de antemão a quantidade de gente que está se inscrevendo no canal. Fico muito feliz de poder estar ajudando de alguma forma. Um abraço.